Eu queria dizer que o último evento me deixou muito, muito tocada. Assim, toda a história que ela contou, gente, que força, que eu falei, quando eu crescer eu quero ser igual, porque realmente foi assim magnífico. Parabéns pelo convite, né? E por ela estar presente, foi uma honra mesmo ouvi-la. Até seria bacana ouvir, né, ouvir um pouquinho, quem quiser ou puder falar, essa proposta da gente ouvindo um pouco as etnias. Então, o primeiro encontro para conhecer um pouco as etnias, conhecer um pouco a história, né? E depois a gente entra, então, no texto, né? A gente intercalando isso, né? Como é que vocês estão sentindo isso, né? O que vocês estão achando? Para a gente até poder Olha, pensar. Beth, eu estou achando o máximo. Você sabe, o ano passado eu fui para a região do Rio Arapinuns. Hum, E eu voltei de lá com essa ideia. A gente precisa. Nossa, aqui, São Paulo, é muito longe, é uma coisa inexistente. Então, eu voltei com essa ideia de que a gente tem que saber, a gente tem que alguma coisa. E esse trabalho que você está fazendo, eu estou achando ótimo, porque assim, da gente saber, existe, é verdade, não é, sei lá, ficção, né? Porque é é outro mundo, gente. Eu fiquei ali no Rio Arapiuns, é outro mundo, é outra relação com a vida, com tudo. E eu fiquei com essa ideia de como é que a gente pode trazer as histórias, a existência dessas pessoas para São Paulo, entendeu? Você está perto, né? Acho que você mora aí, né? Mas para mim é uma surpresa e toca o coração mesmo, né? Faz é isso, o quanto a gente não sabe do nosso país, né? O quanto a gente não sabe a história verdadeira do nosso país, né? O que está acontecendo agora, não é só em 1500, né? Então, sou muito grata também por esse jeito que você organizou, sabe? Traz vida, traz alma. Ou então, como está na moda, lugar de fala. É isso. Eles têm que falar, gente, e a gente tem que ouvir. Para mim, me toca assim profundamente, sabe? Me veio agora como é que é, porque é uma ideia de um encontro assim extraordinário, assim, é como se fosse, sabe, uma pororoca, sabe, aquela coisa de um encontro que tem um choque também ao mesmo tempo, sabe, uma força, uma densidade, né? Eu acho incrível essa experiência que a gente está tendo. Acho que para além, né, acho que o livro é realmente urgente para a gente estar acompanhando, é uma necessidade. Eu ia falar, ele pode ser visto como um preventivo, né? Mas agora é uma urgência, mesmo, é uma emergência, né? E trazer essas pessoas, então, nossa, sabe? Colocá-las ali numa proximidade com a gente, sabe? Para a gente ter um espelho mesmo, né? Um olhar ali que reflete alguma coisa que a gente não está vendo. Eu acho isso muito importante, assim. Eu fico muito tocada, muito mexida. Sempre, assim, sabe? Sempre. Eu agradeço, sabe? A sua sensibilidade aí de trazer essa oportunidade para a gente, né? Ah, eu queria pegar o gancho da Thelma, porque assim, essa delicadeza, Elizabeth, que você traz, né, essa abertura que você faz com a gente, trazendo uma música, sensibilizando, eu acho que isso é muito lindo. Agora, o que tem me tocado muito é perceber que a bolha é muito maior do que eu imaginava, né? Então, assim, eu sempre achei que eu tivesse um pouco mais próxima e conforme você vai trazendo, então, assim, a fala dela me tocou profundamente, por exemplo, da gente ter uma lei que proíbe a plantação de um pinheiro. Eu achei isso, assim, uma coisa... assim, a gente não tem conhecimento disso, né? É uma coisa extremamente absurda. Quantas pessoas que moram lá têm conhecimento dessa lei? Então, agora, quando tiraram os garimpeiros, eu sabia que tinha garimpeiros, mas eu não imaginava a quantidade de garimpeiros. Então, assim, eu tenho cada vez mais ficado assustada
o quanto eu estou numa bolha. E imagino que, assim, eu que tenho uma cabeça mais aberta, que procuro estar mais próxima. Então, qual que é o papel nosso, né, de analistas, em que lugar que nós estamos, né, enquanto pessoas pensantes, enquanto pessoas que cuidam de outras pessoas, o que que a gente está fazendo, como a gente está se mobilizando. Então, esses encontros têm sido assim profundos. Inclusive, eu já tinha, né, visto a exposição do Xingu, que tá lá no IMS. Eu voltei depois da fala dela. Eu falei, não, eu preciso rever isso. São imagens muito fortes, são fotografias que mexem profundamente com a gente. A fotografia deles não, né? Porque são duas partes, são dois momentos. Então, a deles mostra ele se apropriando dessa continuidade da história, né, através da linguagem cinematográfica. Mas a parte em que os não indígenas estão ali fotografando, filmando, é muito dolorido, sabe? É muito dolorido. Então, acho que a gente tem feridas aí, né, para a gente olhar, feridas que deveriam estar abertas em todos os brasileiros e como a gente pode mobilizar isso, né? Eu acho que a gente tem um papel de educadores também, acho que a gente tem obrigação de levar isso para as pessoas, nos mobilizarmos e ver o que que a gente pode fazer de verdade, né? Realmente, assim, uma ação e não só talvez ficar pensando e falando, mas ativamente. Eu acho que esse uma coisa, é uma responsabilidade nossa, né? E eu acho que é uma responsabilidade desse grupo, de estar aqui recebendo tantas pérolas e ver o que que a gente vai fazer com isso. Então, assim, uma gratidão imensa, né? Por estar aqui, por você propiciar isso, por essas pessoas que vêm com toda essa abertura, essa generosidade. A fala dela foi, assim, uma coisa, o olhar, eu fiquei muito, muito impressionada, assim, tô bem tocada, então, muito grata. Beth, você tinha levantado a mão? Esqueci aqui de tirar o mudo. Então, na verdade, assim, eu queria talvez compartilhar um pouco com vocês, né, um pouco de uma experiência, que assim, eu sou neta de imigrantes japoneses e eu sempre me senti no lugar de alienígena, né, de alguém fora aqui do Brasil, ao mesmo tempo que em outros aspectos eu sempre me identifiquei muito. E aí eu sentia, assim, uma certa empatia pelos negros, né, até pela proximidade que eu sempre tive também. Eu cresci, né, num bairro que tinha muitos negros também, né, e eu sentia uma certa empatia no sentido de, embora eu não entendesse na infância, né, de alguma forma eu entendia o sofrimento que eles passavam e continuavam passando, né, independentemente daquilo que a gente estudava na escola. E, ao mesmo tempo, eu sentia que os indígenas, para mim, eram muito distantes, era algo que eu desconhecia, né, completamente. E aí, quando eu comecei a fazer os meus, vamos dizer, estudos formais, né, para minha formação como psicóloga de abordagem junguiana, né, na minha especialização, eu comecei a estudar um pouco essa temática do nipo descendente inserido, né, no contexto brasileiro, e aí eu não queria deixar de fora a compreensão também do que é o brasileiro, né? Nessa complexidade que é a formação do brasileiro, que tem, no mínimo, o tripé inicial, que era o indígena, nativo, né? O branco português ou europeu, que veio nos invadir aqui, né? E depois do negro, que foi trazido à força, imigrou à força, né? Sem ser por vontade própria, e que tudo isso foi meio que dando algumas diretrizes para a formação da nossa alma. Então, eu sempre senti sei lá, uma necessidade de fazer esse contato de uma forma mais, sei lá, eu não consigo verbalizar muito bem o que é, né? Eu tenho na cabeça, mas para mim é muito difícil verbalizar. Então, eu fiquei muito tocada também, né, com o encontro da semana passada, que foi o primeiro que eu participei aqui com vocês, que eu entrei já pegando o bonde andando, né? E eu fiquei assim muito, como a Neuza falou, né? Quando eu crescer, eu quero ser que nessa menina, porque ela é tão jovem, mas ela tem, né, uma vivência tão profunda e tão madura, né, disso tudo, que assim, eu não tinha essa maturidade com a idade dela, sabe? Dessa compreensão e dessa inserção de si mesma dentro desse contexto complicado e complexo, né?
Porque, assim, os meus antepassados, quando chegaram aqui, eles também sofreram muita discriminação, eles foram também, como é que fala? Principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, foi tentado retirar, né, a cultura, né, dos nossos ancestrais, porque a gente não podia cultuar as religiões, não podia falar a língua, os livros eram queimados, a gente vê um pouquinho isso em alguns filmes, o mais recente é o Corações Sujos, que é baseado no livro do Fernando Moraes, que é maravilhoso, né, e ali a gente vê um pedacinho disso tudo aí, né, e assim, é muito doloroso ao mesmo tempo ouvir o relato da... Nossa, me deu branco agora o nome dela. Eu sei que ela é Nanda, mas não é Nanda, né? Então, assim, me tocou muito, porque é um sofrimento tão grande, tantas gerações, né, de tanta gente, e que a gente não tem um pingo de noção do que é tudo isso, do tamanho disso tudo, e de como isso nos influencia individualmente também, sem que a gente perceba e se dê conta, né? Então, sei lá, estou falando demais aqui, mas era isso. Tá? Obrigada, gente. Mas não está falando demais, não, Beth. A gente, né, para a gente falar, né? Senão, nós vamos nos conduzir no encontro de hoje, na discussão do texto, né? Porque onde a Nanda tá sem energia, né? E ela não vai conseguir entrar, ela avisou lá no grupo, né? Ela já tinha avisado no começo da tarde que a previsão de retorno era só para amanhã. Então, nós vamos caminhar sozinhos no estudo. E aí eu aproveitei e perguntei para quem quisesse colocar, né, como é que está sendo essa dinâmica de nós conhecermos primeiro uma etnia, quer dizer, conhecer, sim, né, dar uma pincelada, enfim, conhecer um pouquinho da história, né, passar por uma etnia e depois entrar no capítulo, né? Então, essa proposta, como é que ela está? Se alguém tem alguma outra sugestão, né? Então, a gente está dando uma passadinha aqui, se alguém mais quisesse colocar. Bom, acho que qualquer um pode se colocar a qualquer momento, né? Não precisa ser necessariamente agora. A única, eu acho que assim, uma coisa que eu gostaria de colocar, né, que eu acho que todas as coisas, né, que eu já vi, que eu já ouvi, que eu acompanho, né, eu acho que poder fazer a escuta, né, aquilo que o Davi Copenaua fala o tempo todo, não só ele, né, mas que ele fala, que se nós não conseguimos, né, nos despir dessa necessidade de compreensão, de entendimento e de sentido racional, nós não vamos conseguir acessar de fato, mas acessar internamente, né, e não acessar teoricamente nos termos, e não é esse conhecimento, né, a gente está falando de um outro nível de conhecimento, né, e eu acho que essa proposta de trazer, né, de convidar e trazer as pessoas das etnias, para que a gente possa ir conseguindo, né, acessar, eu acho que por outros sentidos, e conseguir sentir mais do que compreender o livro. Se nós conseguirmos sentir, eu penso que a nossa prática ou a nossa vida, né, ela de fato, ela muda, né, ou ela começa a mudar, porque é uma questão de atitude de vida, né, é uma atitude perante a vida. E isso significa, inclusive, como é que nós começamos a nos ver como seres coletivos, né? E se ver, sentir e atuar como seres coletivos, né? À medida em que nós somos responsáveis, não responsável, né, naquele sentido, eu acho que enviesado, que talvez tenha chego pelo cristianismo, né, que é a coisa da culpa, né, do sofrimento, ou que não, mas que nós somos uma comunidade, de fato, né? E não só nós, os humanos, mas conseguir transcender e sair dos jargões e compreender o que ter de fato sentido, né? A gente sentir
uma árvore, ou como é que eu vou me relacionar com uma árvore, com uma pedra, como é que eu vou me relacionar com a terra, né? Enfim, eu acho que a coisa passa um pouco por aí, né? Então, a ideia de hoje, eu preparei para nos receber, eu fui pedir ajuda para uma pessoa, nada mais, nada menos do que Ailton, né? Ailton Krenak. Aí a coisa é complicada, né? Porque buscar pedir ajuda dele, né? É muito bom. E aí eu ainda fui pedir ajuda dele, falei, olha, vamos, já que você fica falando aí, né, que cultura é ancestral, esse negócio, né, e não adianta, porque a gente não vai ficar botando ornamento, né, nem para um lado nem para o outro, e não vamos morar em Maloca também, né, enfim, mas brincadeira à parte, eu quero ler uma citação, uma história que o Ailton conta na abertura do livro do Futuro Ancestral, né? Acho que muita gente já leu, mas eu acho que vale a pena a gente reler. Então, para que todos sejamos bem-vindos, ele diz assim: nesta invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de 7 ou 8 meninos remando uma canoa. Os meninos remavam de maneira compassada. Todos tocavam o remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles no sentido do que o seu povo, os Yudjá, chamavam de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ensaiassem, ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, nesse lugar ancestral que é o seu território dentro de nós. E eu acho que uma fala recorrente do Ailton, né, que ele fala que não existe nação sem território, né, que não existe povo sem território, né, e que os territórios que foram destinados, na sua maior parte, às ditas reservas, né, elas não passam de fazendas, né, e não passam de espaços como quase que um zoológico, né, onde você vai guardando, assim, meia dúzia de cada espécie para preservar, para a humanidade ter ali vestígios dos que foram preservados, né? Então, acho que a gente pode ir para o nosso texto. Só para saber, quem daqui já leu esse capítulo, levanta a mão, só para a gente saber se a gente leu ou não. Tá, meio a meio, né? Então, vamos lá. Eu para outra semana, então essa semana não reli, está meio longe. Tá bom, mas a gente vai trazendo. Vamos, Roberta, se compartilha com a gente, por favor. Deixa eu só abrir o meu aqui também. Gente, quem quiser deixar, se não tiver às vezes com algum barulho, né, ou abrir o microfone a qualquer hora, a ideia é que a gente possa tá conversando, né? Você pode mudar, Roberta, por favor? Eu pensei de nós começarmos a ler, é um texto, eu acho que um pouco maior, então não sei se nós vamos conseguir ler ele inteiro.
Então, opção 1, nós seguimos na leitura dele e comentamos. Opção 2, nós começamos lendo para fazer um aquecimento e todo mundo se localizar, e aí a gente segue com as observações que que todas e todos aqui fizeram do texto. Ou seguimos lendo e conversando e vamos até onde vamos. Opinem, por favor. Terceira alternativa. Tá. Eu também acho mais legal. Começa um pouquinho, porque, na verdade, eu acho que as coisas mais interessantes estão no final, né? Quando ele fala de fixou a palavra dentro de nós. Acho que esse começo é mais autobiográfico, né? Podia até fazer um resumo, se alguém topasse. Ou vamos ler um pouquinho. Tá, mais alguma sugestão? Eu gosto da ideia de ler junto. Eu também gosto da ideia de ler junto. Eu já li, mas eu gostaria de ler novamente junto com o grupo. E eu acho que o texto não é tão grande. Então, tá bom. Acho que a maioria está por aí. Quem quer começar a ler? Eu posso começar. Quer que eu comece? Por favor. Sem que soubéssemos, forasteiros decidiram subir os rios e entraram em nossa floresta. Não sabíamos nada a seu respeito. Nem sequer sabíamos por que queriam se aproximar de nós. Certo dia chegaram até nossa casa grande de Maracana, no Alto Tototobi. Eu era bem pequeno. Quiseram me dar um nome, Iose, mas achei-o muito feio e não aceitei. Soava como o nome de Ioase, o irmão mau de Omama. Pensei que tal nome levaria os meus a zombarem de mim. Omama tinha muita sabedoria. Ele soube criar a floresta, as montanhas e os rios, o céu e o sol, a noite, a lua e as estrelas. Foi ele que, no primeiro tempo, nos deu a existência e estabeleceu nossos costumes. Ele também era muito bonito. Seu irmão Ioase, ao contrário, tinha a pele coberta de manchas esbranquiçadas e só fazia coisas ruins. Por isso eu fiquei bravo. Mas esses primeiros forasteiros logo foram embora e seu nome ruim foi junto. Vou ler mais um outro pedaço. Depois de algum tempo, outros brancos chegaram. Esses ficaram. Construíram casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. Por isso, para nós, tornaram-se agente de Teose. Foram eles que me nomearam Davi, antes mesmo de os meus familiares me darem um apelido, conforme o costume dos nossos antigos. Os brancos me disseram que esse nome vinha de peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teose. É um nome claro que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então. Posso continuar, Neuza? Claro. Deixa eu só fazer eu acho que uma reflexão rapidinho. Eu acho que essa coisa do nome, né? E acho que nesses parágrafos, né, que o Copenau vai apresentando, acho que ele começa a falar de uma coisa que é mono, né? Que vem assim, de monocultura, de monocultura cultural, monocultura de agrícola, né? É uma ideia, assim, vai chegando e vai passando a régua e buscando sempre trazer para aquilo que se é, né? Como se talvez esse entendimento, né, essa ideia de uma aproximação à cultura e não de um entendimento, essa aproximação da cultura e não de um entendimento racional, que esse entendimento racional, ele faria com que nós trouxéssemos, muito provavelmente, para o que nós somos. E aí nós simplesmente
correríamos o risco de justificar o que nós estamos lendo, nós faríamos eu não sei, como um monopensamento, né? A gente colocaria tudo dentro daquilo que é compreensível para a gente. Eu acho isso tão importante aqui nesse começo de texto que ele apresenta, né? Antes de os brancos aparecerem na floresta, distribuindo seus nomes a esmo, tínhamos os apelidos que nos davam nossos familiares. Porém, entre nós, não são nem as mães, nem os pais que dão nome às crianças. Este só se dirige a seus filhos pequenos com o termo Ocea, filho, filha, os quais chamam ambos de Napa, mãe. Mais tarde, quando crescem, chamarão o pai de outro nome, que é Apá, pai. São os membros da família. Gente, só uma sugestão. A gente está pulando as notas, mas a gente podia fazer, como eu faço no outro grupo, que uma pessoa, a gente faz uma espécie de jogral, uma pessoa lê o texto e a outra lê a nota. Aqui nós já pulamos aqui umas 4 ou 5 notas. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer as notas. Por mim, tudo bem. Tá bom, Sônia. Então, você pode ler a 1, 2, nós estamos na quinta. Só para voltar, no primeiro parágrafo, eles falam: quiseram me dar um nome, Iossi. A nota 1 diz: Iossi é um nome de origem hebraica, diminutivo de Yosef. Davi Copenau o associa aos membros da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites, que percorreu o Alto Tobi com o SPI 1958-59. É mais provável que seja de origem missionária. Um pastor da New Tribes Mission acompanhava a primeira expedição do SPI ao Alto Tobi em junho de 58. Acerca da aldeia de Maracana e dos primeiros contatos com os brancos, ver os capítulos seguintes, 10 e 11. Depois, ainda no primeiro parágrafo, ele fala: seu irmão Ioassi, ao contrário, tinha a pele coberta de manchas esbranquiçadas e só fazia coisas ruins. Nota 2. A palavra Ioassi designa uma micose que provoca manchas de despigmentação, pano branco. O ciclo mítico consagrado ao demiurgo Yanomami e ao seu irmão apresenta invariavelmente este último como um ser colérico, lúbrico e desastrado. Depois, mais adiante neste parágrafo, na última linha desse parágrafo, ele fala: os brancos me disseram que esse nome vinha de peles de imagens que estão desenhadas as palavras de Teose. É um nome claro que não se pode maltratar. A nota 3 diz: fácil de pronunciar, que não lembra nenhuma palavra Yanomami. Os nomes de branco que a isso se prestam foneticamente são objeto de inesgotáveis deformações humorísticas, como Ivana, Tornado, e o Aná, vagina de jacaré. Aliás, o Auá e a Raotoi, maltratar, ofender o nome, equivale a insultar. Interessante isso, que eles fazem essas brincadeiras com os nomes, né? Depois, o segundo parágrafo. Antes de os brancos aparecerem na floresta, distribuindo seus nomes a esmo, tínhamos os apelidos que nos davam os nossos familiares. A nota 4 diz o seguinte: a sedimentação dos nomes de branco na Uauá, nas aldeias Yanomami, na esteira da passagem de sucessivos visitantes, mereceria um estudo. Nomes bíblicos, nomes de agentes da administração indigenista, de médicos e políticos locais, nome de estados brasileiros, de estrelas de futebol, de programas de televisão, nomes de personagens de desenho animado
e até de marcas publicitárias, considerados socialmente neutros, contanto que não se aproximem foneticamente de nenhuma palavra Yanomami. Os nomes de branco são utilizados os nomes de branco são utilizados não apenas em situação de contato, mas cada vez mais entre os jovens Yanomami. Os apelidos tradicionais, que não podem ser pronunciados na presença de seus portadores ou de seus parentes próximos, conservam, entretanto, seu modo de circulação mais confidencial. E, finalmente, a nota 5, que diz: mais tarde, quando crescerem, chamarão ao pai de outro modo, Rapa. A nota 5 diz: sobre a terminologia de parentesco dos Yanomami orientais, vê fulano, fulano, note que o vocativo ose aplica-se igualmente aos irmãos e irmãs, aos filhos, inclusive aos sobrinhos e sobrinhas, quando pequenos. Só para falar uma coisa, quando outro dia teve um médico que faz atendimento nas aldeias lá dos Yanomami, e ele falou que uma dificuldade da abordagem branca aos indígenas é que a medicina tradicional faz todo um histórico escolar, um histórico médico baseado no nome, mas os indígenas mudam de nome, não recebem o nome até uma certa idade, então isso é bastante complicado. Então, continua aí a leitura, que eu vou fazendo as notas daqui para diante. São os membros da família, nota 6. A nota 6 diz: Davi Copenaua utilizou aqui esse termo que não existe em Yanomami em português. Por outro lado, tio, tia e avós traduzem os termos de parentesco Yanomami, Shoaea e Aea, que correspondem, respectivamente, às posições genealógicas: irmão da mãe, irmão do pai e avô, avó. São os membros da família, tios, tias ou avós, que atribuem um apelido à criança. Em seguida, as outras pessoas da casa que escutaram, começam a usá-lo. Depois, a criança cresce com esse apelido e, aos poucos, ele se espalha de casa em casa. Quando se torna adulta, o nome acaba ficando associado a ela. Nota 7. Os Yanomami designam esses nomes da infância pela expressão... Bom, desculpem eu, que eu vou lendo do jeito que eu consigo, mas não tenho a menor ideia como fala isso. Uauauá, oxikuoi. Assim, chamaram a um dos irmãos de minha mulher de Wari, porque quando era pequeno, resolveu plantar de brincadeira uma árvore Wari, marre, atrás de sua casa. Minha mulher foi apelidada de Hassim, doentia, pois ficava enferma a maior parte do tempo. Outros de nós se chamamos Mioti, dorminhoco, Mamoki Prei, olhos grandes, Onaki Tal, fala alto, nota 8. Além de características físicas ou comportamentais, pernas longas, cara fechada, chorão, os nomes Yanomami às vezes denotam eventos associados ao nascimento. Waikama, nascido após um ataque de um grupo chamado Waika, o local de nascimento. Yokoto, que significa lago. Contudo, na idade adulta, gente de longe, por maldade, às vezes acrescenta outros apelidos aos da infância. Nota 9. Gente, eu posso continuar lendo, mas se alguém que preferir fazer as notas, fica à vontade. Hein? Então, vamos lá. A gente de longe, Praha Keri
TP ou outra gente, e a ou TP são, nesse caso, não parentes e habitantes de outras casas comunais. Os Yanomami opõem os nomes de infância, os apelidos pejorativos da idade adulta, descritos pela expressão palavras para maltratar, para ofender o nome. Mas essas palavras, mas essas são palavras muito feias. Fazem isso só para maltratar as pessoas que designam, pois entre nós é um insulto pronunciar o nome de alguém em sua presença ou diante dos seus. Nota 10. Que coisa incrível isso. Não se pode, a fortiori, pronunciar o nome de um morto diante de seus parentes. Além disso, perguntar abruptamente seu nome tradicional a qualquer Yanomami o deixará constrangido, e a resposta em geral será: não tenho nome ou não sei, pergunte a outra pessoa. Assim é. Não gostamos de ouvir nosso nome, nem mesmo nosso apelido de criança. Isso nos deixa furiosos de verdade. E se alguém o pronunciar em voz alta, vingamo-nos em seguida, fazendo o mesmo. É assim que trocamos insultos, expondo nossos nomes ao ouvido de todos. De modo que aceitamos ter nomes, contanto que fique longe de nós. São os outros que os usam, sem que saibamos. Mas acontece, às vezes, de apelidos de infância serem pronunciados na presença das crianças. Porém, assim que elas começam a crescer, isso deve acabar. Na adolescência, ninguém quer mais ouvir esses apelidos. A pessoa fica furiosa de ouvir seu nome ser pronunciado. Tem vontade de se vingar e fica muito brava. Alguém quer continuar? Não, eu quero trocar uma ideia aqui rapidamente. Eu acho que é interessante, né, talvez esse reconhecimento de uma identidade, que ela é uma identidade que o outro precisa atribuir, porque a pessoa é. Eu fico pensando se essa vivência do presente, que não há uma preocupação com o que aquela criança ou aquele adulto, o que aquela criança vai ser quando crescer, ou como aquele adulto vai ser quando ele envelhecer, ou quando ele entrar numa idade para um casamento. O que a gente tem é uma coisa tão dinâmica, e o que importa é a vivência, é aquela dinâmica, não é não é um nome que você dá, não é a maneira como você vai identificando, né? Eu acho que essa dinamicidade e essa plasticidade, né, é uma situação do nome, mas que ela diz respeito a absolutamente todas as vivências, né? E a gente tem ali de uma maneira aparentemente tão simples, né? Ô, Elizabeth, Posso comentar? posso falar também? Claro, todo mundo. Vamos lá, gente. Eu acho que também tem muito a ver com o valor que o indígena dá para o coletivo, porque os ocidentais valorizam muito o individual. Então, a criança, né, quando nasce, ela recebe um nome e ela é incentivada, né, a se reconhecer por esse nome, né? Tanto que, bem lá no início, ela fala, o nome dela é Pedro. Ah, o Pedro quer isso. O Pedro, e os pais repetem muito, quer dizer, o individual é supervalorizado. E o indígena não interessa o individual, quer dizer, tem menos valor individual do que o coletivo. Então, não importa para ele o nome dele, vai importar para o coletivo. Entendeu? Então, o outro que precisa chamá-lo pelo nome para discriminá-lo ali do coletivo, mas ele não. Eu achei que também tinha a ver com isso.
A Priscila aqui colocou a questão da impermanência, né? Aqui no chat, que eu acho que também é uma coisa bem, bem presente, né? Essa plasticidade, né? Tem uma dança circular que eu não vou lembrar a nação, qual que é a nação indígena que traz essa dança, mas a dança trabalha com as vogais do nome. Eles não falam o nome, mas eles trazem as vogais, né? E que tem ali também um grafismo engraçado, uma coreografia que traz um grafismo, né? E que integra a ideia de masculino e feminino, né? Isso vai alternando. E também tem uma coisa que é importante, que você vai notando, que aquilo vai fundido, porque todos cantam juntos. Então, vira um nome só, sabe alguma coisa? Você sente as vibrações, você sente uma dança vigorosa, né? Porque eles têm esse assentamento no chão, essa ideia de firmar no chão, né? Eu acho que tá puxando aí para a ideia da onde está a verdadeira a parentalidade, né? Que é mãe terra, não sei, tem uma coisa muito forte, mas chega num momento que você não distingue mais, né? Você pode ir lá estar falando nos lugares, mas não distingue, fica uma coisa em uníssono, uma coisa só. É bem interessante. Eu acho que tem essa ideia também de preservar um mistério também, que o nome talvez carregue alguma coisa da essência, né? Que você não pode estar mostrando mesmo, né? Você não pode estar se vulgarizando de alguma forma. Porque o que aparece, estava olhando, né? A gente está falando que tem mais a nação, mas também tem essa ideia dos apelidos, né? Que eu acho que trazem essas particularidades, né? E eles trazem alguma coisa do que esse sujeito representa ali, né? Um atributo, né? Eu acho mais interessante essa ideia. Denise? Então, achei muito interessante a ideia de poder recusar um nome que me oferecem, né? Um nome que me dão, assim. E a gente acaba sofrendo muito por não poder recusar um nome que dão para a gente. Então, o bullying, por exemplo, ele é muito apoiado em nomes que nos dão, né? E que cola na gente, como se fosse uma tatuagem. E a gente não consegue se defender disso. Eu achei tão bonito ele poder recusar um nome que é dado, né? E essa possibilidade, olha quanta coisa que abre, né, de possibilidade quando você pensa, nossa, eu posso recusar um nome, né? Quem escolhe sou eu, né? Isso é uma coisa muito linda, eu fiquei encantada. E acho que isso que você está dizendo, Denise, né, talvez nos aponte como é que o fato de se pensar como um ser coletivo não anula a individualidade, né? Porque você tem a possibilidade de recusar um nome, né? A individualidade, ela está preservada e dentro do coletivo. Você não tem uma anulação, né? Porque a gente não tem uma homogeneização. E eu acho que essa questão dos apelidos também é interessante, que ele não é de uma forma jocosa, né? Como na nossa cultura onde você pega uma pessoa de óculos, né, e passa ali a ser quatro olhos, né? Uma pessoa mais magra, né, que é a vara de não sei o quê, e assim vai. Então, não tem exatamente pelo reconhecimento das diferenças que você pode falar a respeito das diferenças ou daquelas características, e isso não é uma agressão, né? Isso não é jocoso, né? Porque tem uma ética relacional, É. né, colocada, na qual faço parte do coletivo, mas as pessoas estão interessadas na minha essência. As pessoas, exatamente porque eu colaboro com o coletivo, eu tenho um valor. Eu tenho um valor que está relacionado com aquilo que eu posso oferecer. Então, que só eu posso oferecer é valorizado. E isso tem uma decorrência para a ética relacional que é muito lindo,
porque as pessoas vão estar mais curiosas com o que eu penso, vão estar mais curiosas com o valor que eu dou para as coisas, e eu tenho esse poder de recusar coisas que são atribuídas a mim, porque quem conhece a minha essência sou eu, e todo mundo reconhece isso. Ninguém conhece mais a minha essência do que eu mesma. E isso, na nossa sociedade, não existe. A gente tem um suposto saber sobre o outro que é uma loucura, né? Então, a gente tem uma crença na aparência que eles não têm. Eles têm uma crença no mistério e na essência. Então, é completamente diferente quando você se guia pelas aparências e quando você começa a se guiar pelas essências, pelo que está dentro. É muito lindo, né? Patrícia, Noite. Eu fico pensando, né, isso reverberou aqui, o quanto, primeiro, o quão difícil, o sacrifício que é para eles saírem desse lugar e virem para esse mundo da gente, que é o da educação, quando precisa de um serviço assistencial de saúde, né, que nem a formação dos profissionais de saúde, eu trabalho na área da saúde, tem o conhecimento para poder respeitar essa forma, estou falando da questão dos nomes, mas porque vai trazendo esse sentido, né, da identidade. E nem os sistemas educacionais que a gente tem, né, e nem aqueles que foram montados como subsistema para poder atender essa população também não deram conta ainda, né, de incluir todas essas singularidades que fazem parte da identidade, né? Então, eu fico pensando o quanto que, às vezes, muitas vezes eu vejo aqui, né, no hospital de alta complexidade, né, o quanto, nem estava colocando ali um dos nomes, não pode ser dito para a pessoa diretamente, porque tem até uma questão, né, relacionada à questão da saúde da pessoa. Então, o quanto essas questões, né, vai trazendo para a gente, assim, o quanto é difícil quando eles têm que vir para cá, mas o quanto a gente não conseguiu, não dá conta, mesmo no que se presta a ajudar em saúde, em educação, em outros serviços, de a gente dialogar com isso, minimamente, né? Então, fico aqui pensando em como é que a gente vai propondo ou se colocando no lugar de estar junto, né, para entender primeiramente, né, e poder dialogar com todas essas diferenças. Porque eu fiquei pensando aqui, né, o quão rico é isso para que a gente consiga olhar de uma outra forma para aquilo que é ofertado, né? Roberta, Eu estou pensando aqui que essa é uma discussão importante, inclusive entre nós, porque a dificuldade de aceitação do nome social, né, é também real e muito grande em vários espaços. E mesmo a dificuldade de troca do nome civil, que precisa passar pelo judiciário, precisa passar por uma junta para saber por que você quer trocar de nome, por que aquele nome que foi dado, né, pelos pais, que não identifica geralmente quem procura esse tipo de serviço, qual é a motivação, se o Estado autoriza ou não que essa troca aconteça. Então, é bem sofrido essa vivência também, né? E importante essa reflexão, porque passa por uma questão de identidade, de respeito a isso, né? Roberto, eu acho que isso que você tá dizendo, né, lembra também o quanto os nossos corpos pertencem ao Estado. Sim. E todas as situações que nós tivemos, né, as que vieram a público na época do Covid, na época tensa do Covid, em que os indígenas que morreram, né, fora das suas aldeias, não puderam, enfim, como é que você gerencia e lida com uma situação como essa, né? E não puderam, né? E não era só entre aspas, né, pela contaminação, mas de fato, porque é mais uma forma de controle e de tentativa de anulação e de negação
né, de uma outra forma de vida, né, de outros mundos, né? Pessoal, eu posso falar? Pode, Eu não queria Priscila. abrir. Boa noite a todos. Eu tô realmente muito gripada e tem acontecido coisas aqui, né? Negócio da chuva que eu peguei. Minha escola ficou destruída um mês atrás e aí é muito calor. Aí a sala de aula, uma hora é muito quente, a outra hora você entra numa sala muito fria. Então, a gente tem essa questão da saúde, né? Por isso que eu falei desse racismo estrutural, né? Como que você mantém uma coisa funcionando, mas você dificulta o máximo que você puder, né? O funcionamento dela. Mas eu não abri o microfone para isso, não. Eu abri porque a questão do nome, né? O meu pai e minha mãe são de uma cidade do interior do estado. E o meu pai, quando ele era menino, ele tinha, porque nós somos brancos, né? Ele tinha o que ele chama de irmão preto, né? E tinha a mãe preta dele, que era a moça que cuidava dele, porque a minha avó era professora e dava aula cuidava dele e dos irmãos, né? Dava aula numa localidade próxima. Então, quando eu nasci, ele me deu o nome da mãe preta, que era Priscila. E quando eu comecei a estudar, né, a história, eu tinha toda uma questão religiosa, medieval, né? Então, meu mestrado seguiu por aí. Mas eu cedi ao nome, né? E ele contava tantas histórias dela que eu comecei a estudar as africanidades, né? E minha tese de doutorado já foi para a escravidão na Bahia. E aí agora a gente vai chegando aqui nesse grupo, né? Eu chegando, né? Só para dizer o que o nome marca, né? De alguma forma ele quis me dar essa experiência ancestral, né? E aos poucos ela foi chegando para mim de forma muito lenta, né? Porque a gente está Priscila, onde você mora? Eu moro na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e os meus pais são da cidade de Santo Antônio de Padua, mais ou menos 300 quilômetros daqui. Mas eles vieram para cá jovens, né? Meu pai é falecido há quase 2 anos, minha mãe ainda está aqui. Eles vieram da onde, você falou? Município de Santo Antônio de Pádua, no interior do estado do Rio de Janeiro. Sim. E são descendentes de europeus, né? Mas tem toda essa marca dessa africanidade, dessa herança, né? Meu pai chorava sempre muito quando falava dela. E tem uma questão indígena na família, com certeza, mas assim, eu nunca pesquisei exatamente a ancestralidade, é mais de ouvir dizer, né? Mas assim, vocês estão falando do nome, eu não podia deixar de falar, né? E de alguma forma esse batismo, né, me marcou. Eu cheguei um pouco tarde, né, já no doutorado, mas cheguei. É isso que eu queria compartilhar. Nós vamos ter mais adiante, no segundo semestre, uma pessoa conosco da etnia Mura. Aliás, nós vamos ter 2 pessoas, né, acho que 2 gerações conosco. E aí é bem interessante, acho que a gente vai ter oportunidade, depois até vou divulgar a tese de doutorado dela, de mestrado e de doutorado, porque tem toda a descoberta, ela trabalha essa questão do nome, mas a questão da etnia como identidade, mas é uma outra conversa, só porque daí vocês ajudam a lembrar, né, porque eu acho que vai ser um momento onde a gente vai poder retomar isso também, se nós quisermos um outro momento mais adiante também lá do texto do Schopenhauer, mas que a gente também vai ter a possibilidade de retomar com alguém de uma outra etnia que tem uma relação
também bem interessante aí com a questão do nome, da identidade, como é que essas coisas se processam. Vamos seguir? Eu posso continuar. Alguém quer continuar? Quando me tornei homem, outros brancos resolveram me dar um nome, mais uma vez. Dessa vez era o pessoal da FUNAI. Começaram a me chamar de Davi Chiriana. Mas este novo nome não me agradou. Chiriana é como são chamados os Yanomami, que vivem no rio Uraricá, muito distante de onde eu nasci. 11. A família linguística Yanomami se subdivide em pelo menos 4 línguas e vários dialetos. Tem isso no anexo. Chiriana é uma denominação proveniente dos Yekuana, vizinhos setentrionais dos Yanomami. Tem uma informação bibliográfica. O termo era também utilizado antigamente para designar tanto os Yanomami do rio Totobi, de onde vem Copenhague, quanto a jusante, os Arawak, Bauana, do rio Temine. Também, Ramírez, uma informação bibliográfica. Eu não sou um Chiriana. Minha língua é diferente dos que vivem naquele rio. Apesar disso, tive de mantê-lo. Tive que, inclusive, de aprender a desenhá-lo quando fui trabalhar para os brancos, porque eu já tinha desenhado uma pele de papel. 12. Uma certidão de nascimento com esse nome foi emitida pela FUNAI para Davi Copenhague em janeiro de 74, e uma carteira de identidade em julho de 75. A data de nascimento presumida que consta nesses documentos é 15 de fevereiro de 1956. Adorei essa expressão, pele de papel, para falar. Então, eu acho que é interessante, Sônia, pensar, né, que essa pele de papel, se a pele é o que está aqui, né, e é o que guarda, sei lá, os músculos, os ossos, as gorduras, as articulações, se é uma pele de papel, né, e essa pele ela vem da árvore, né, talvez seja uma forma absurdamente profunda de nos lembrar o quanto, né, a árvore é viva, o quanto a árvore é um indivíduo. Então, ela tem uma pele, né, e é essa pele que sai dela onde a gente coloca as nossas marcas, né, enfim, os desenhos e tal, né, eu acho bem bonito também essa expressão. E muito doída, né, porque é como se falasse, tá vendo, ó, lembra lá, ó, lembra lá, e assim, de um jeito tão elegante, tão fino e tão profundo, né. Meu último nome, Copenhague, veio a mim muito mais tarde, quando me tornei mesmo um homem. Este é um verdadeiro nome Yanomami. Não é nem nome de criança, nem um apelido que outros me deram. É um nome que ganhei por conta própria. 13. Essa autodenominação xamânica foi finalmente reconhecida pela Justiça Brasileira em março de 2008. Davi Chiriana pôde, assim, tornar-se Davi Copenhague Yanomami, nome pelo qual se fez conhecer a partir da década de 80, no Brasil e fora dele, em sua luta em defesa de seu povo. Isso tem a ver com o que nosso colega falou agora há pouco, da luta por mudar o nome. Aqui no Brasil é um parto você conseguir mudar o nome, né? Hoje em dia parece que está um pouco mais fácil, mas mesmo assim é complicado. Na época, os garimpeiros tinham começado a invadir nossa floresta. Tinham acabado de matar 4 grandes homens Yanomami, lá onde começam as terras altas, a montante do rio Rio. 14. Esses assassinatos ocorreram em agosto de 87, na região do posto Paapiú da FUNAI, no Alto Rio Couto de Magalhães, Heroú. Vê isso também no capítulo 16.
A FUNAI me enviou para lá para encontrar seus corpos na mata, no meio de todos aqueles garimpeiros que bem teriam gostado de me matar também. Não havia ninguém para me ajudar. Tive medo, mas minha raiva foi mais forte. Foi a partir de então que passei a ter esse novo nome. Só os espíritos Chapiri estavam do meu lado naquele momento. Foram eles que quiseram me nomear. Deram-me este nome, Copenhague, em razão da fúria que havia em mim para enfrentar os brancos. O pai da minha esposa, o grande homem de nossa casa de Iacto-Irique, ao pé da Montanha do Vento, tinha me feito beber o pó que os xamãs tiram da árvore Yacohari. 15. Davi Copenhague foi iniciado no xamanismo no início da década de 80 pelo pai de sua esposa, líder da comunidade onde reside atualmente com a família Watoriki. Realizar uma sessão de xamanismo, Chapirimu, agir como espírito, se diz também Yakonamu, agir sob influência do pó de Yakoana. Embora se use a expressão beber, coar, o pó de Yakoana, este é inalado. O pó é fabricado a partir da resina tirada da parte interna da casca da árvore Virola elongata, que contém um poderoso alcaloide alucinógeno, de metiltriptamina, DMT. Bom, isso tem também outros alucinógenos, né? A DMT possui uma estrutura química próxima da serotonina, um neurotransmissor, e age fixando-se a alguns dos receptores desta. Seus efeitos psíquicos são semelhantes aos do LSD. O pó de Yacoana contém ainda diversos ingredientes que provavelmente intensificam seu efeito. Folhas secas e pulverizadas de Macharahana, cinzas de cascas das árvores Amai e Amatahai, ver autor tal, na página tal. Sob o efeito de seu poder, vi descer em mim os espíritos das vespas com pena. Disseram-me, estamos com você e iremos protegê-lo. Por isso você passará a ter esse nome, Copenhague. Esse nome vem dos espíritos vespas, que beberam o sangue derramado por Aroe, um grande guerreiro do primeiro tempo. Meu sogro fez suas imagens de seres e as deu a mim, com o seu sopro de vida. 16. Disse que, ao soprar o pó de Yacoana nas narinas de um noviço, o xamã que o inicia lhe transmite seus espíritos Chapiri com seu sopro vital, Vixia ou Vixiaca. A Copenhague traduz Vixia em português como força, riqueza. Num contexto mais geral, enquanto componente da pessoa, refere-se a ela como vida ou energia. Além da respiração, Vixia é associado à abundância de sangue e aos batimentos cardíacos, e, portanto, à imagem do corpo, essência vital da pessoa, o tupé. Foi então que eu pude ver esses espíritos Vespa dançarem pela primeira vez. 17. A dança de apresentação para Iai, desses seres imagens, espíritos Chapiri, reproduz a dos primeiros ancestrais humanos e animais, Yarori, no mito de origem do fogo, e constitui o protótipo superlativo da dança dos convidados, Rama, na abertura das grandes cerimônias intercomunitárias Reahu. Esta é realizada em torno da praça central da casa, individualmente no início, depois em grupo. Batendo no chão com os pés, os homens dançam, girando sobre si mesmos e brandindo suas armas ou objetos de troca. As mulheres agitam galhos novos de palmeira
enquanto se movem para frente e para trás. Opa, peraí que Oxi. Depois da nota 17. Sim, é que eu perdi a página, eu estava lendo. Está lá em cima. E quando completei também a imagem de Aroe, de quem só tinha ouvido o nome até então, disse a mim mesmo, Yaxopé. Então, foi esse antepassado que pôs em nós a coragem guerreira. Esse é o verdadeiro rastro daquele que nos ensinou a bravura. 18. O rastro do ensinamento que remete à origem mítica de um costume se diz Hiramano, de Hira, nomear, ensinar, criar, ma, passivo, no, rastro. Aroheu nasceu nas terras altas, na floresta daqueles a quem chamamos gente da guerra. 19. Para os Yanomami das terras baixas, o epicentro da guerra e do ímpeto guerreiro está situado entre a gente das terras altas, no coração histórico do território Yanomami, na Serra Parima. Sobre essa gente da guerra, que eu não sei falar, ver o capítulo 21. Era muito agressivo e destemido. 20. Aitiriri, a palavra utilizada aqui por Davi Copenau, tem ambos os significados. Atacava sem trégua as casas próximas à sua, e cada vez os parentes de suas vítimas cercaram-no e, por vingança, fecharam-no um após o outro. Depois, quando seu soco parecia ter parado e ele aparentava estar mesmo morto, abandonaram seu cadáver coberto de sangue no chão da floresta. Então, os guerreiros matadores, 21, o estado ritual Onokae, do guerreiro homicida que tem a testa engordurada, remete ao fato de se considerar que ele tem de digerir ritualmente o Nakaemau, o cadáver ensanguentado e a gordura de sua vítima. diziam a si mesmo, está bom, ele vai apodrecer aqui e nosso rancor está apaziguado. E iam embora, satisfeitos com a vingança. A uma dada altura, exaustos, faziam uma parada na mata e, despreocupados, tomavam um banho no igarapé. Contudo, o cadáver de Aroe sempre voltava à vida depois de ter sido abandonado. Era tão resistente que ninguém podia acabar com ele. Voltava a si e saía no encalço dos seus agressores. Alcançavam e fechavam até o último. Acontecia sempre do mesmo modo. Ninguém conseguia matar Aroe. Ele era mesmo muito tenaz e belicoso. Com o passar do tempo, seus inimigos perplexos perguntavam-se: o que faremos? Como conseguiremos fazer com que morra para sempre? Alguém propôs: vamos decapitá-lo. Todos concordaram e puseram logo a caminho para tentar acabar com ele. Crivaram de novo o corpo de Aroe de flechas, e dessa vez não se contentaram em deixá-lo por morto no chão da floresta. Cortaram-lhe a cabeça. E assim, apesar de todos os seus esforços, Aroe não foi mais capaz de escapar da vingança de seus inimigos. Recobrou um sopro de vida e tentou recolocar a própria cabeça no pescoço várias vezes, mas em vão. Acabou morrendo mesmo. Então, seu fantasma se dividiu e se propagou para longe, em todas as direções. Foi assim que ele ensinou a coragem guerreira. Que os brancos não pensem que os Yanomamis são valentes à toa. Devemos a nossa valentia a Aroe, 22. Em outra versão desse mito, narrada pelo sogro de Davi Copenaua, Aro se transforma em onça. A terminação "ue", acrescentado ao nome desse personagem, é um empréstimo à onomástica dos Yanomami ocidentais.
O cadáver decapitado de Aroê jazia sobre as folhas secas que cobriam o solo. Todo o seu sangue tinha se esparramado pelo chão aos poucos. Então, as vespas das florestas se reuniram com as formigas Shiro e Kashi nas folhas ensanguentadas para se fartarem. Foi assim, sorvendo o sangue de Aroê, que elas ficaram agressivas e sua picada tão dolorosa. Quando vemos um ninho de vespas numa árvore, não ousamos chegar perto. São muito as vespas a mata e outras tantas suas imagens. Por isso, também as fazemos descer como espírito chapiri, para atacar os seres maléficos. 23. Esses seres maléficos da floresta são designados genericamente pela expressão ne, wari, pene, valor de wari, mal, plural, p, plural. Ou fechar o japiris guerreiro dos xamãs distante. Passei a ter o nome Compenal porque se parece com os dos espíritos vespas, cujas imagens vi beber o sangue do grande guerreiro Aroê, quando tomei o pó de Iacoanã. Assim, recebi esse nome para defender os meus e proteger nossa terra, pois foi Aroê, no primeiro tempo, que ensinou a bravura a nossos antepassados. Se os brancos não tivessem entrado em nossa floresta quando eu era criança, com certeza eu teria me tornado um guerreiro e, tomado pela raiva, teria flechado outros Yanomami como vingança. Cheguei a pensar nisso, mas nunca matei ninguém. Sempre contive meus maus pensamentos acima de mim e fiquei quieto, lembrando-me dos brancos. Dizia a mim mesmo: se eu flechar um dos nossos, esses forasteiros que cobiçam a floresta dirão que sou mau e não tenho nenhuma sabedoria. Não farei isso, porque são eles que nos matam com suas doenças e suas espingardas. Hoje é contra eles que devo dirigir meu rancor. Assim, pouco a pouco, meu nome foi ficando mais longo. Primeiro foi Davi, o nome que os brancos me atribuíram na infância, depois foi Compenaua, o que me deram mais tarde os espíritos vespas. E, por fim, acresci Yanomami, que é uma palavra sólida, que não pode desaparecer, pois é o nome do meu povo. Eu não nasci numa terra sem árvores. Minha carne não vem do esperma de um branco. 24. Para os Yanomami, a carne e o sangue do feto são formadas pelo esperma do ou dos genitores acumulado por sucessivas relações sexuais durante a gravidez. A carne e o sangue. Sou filho dos habitantes das terras altas, da floresta, e caí no solo da vagina de uma mulher Yanomami. Sou filho da gente a qual o Mama deu a existência no primeiro tempo. Nasci nessa floresta e sempre vivi nela. Hoje meus filhos e netos, por sua vez, nela crescem. Por isso meus dizeres são os de um verdadeiro Yanomami. São palavras que me ficaram na solidão depois da morte de meus antigos. São palavras que os espíritos me deram em sonho. E também palavras que vieram a mim, escutando as maledicências dos brancos a nosso respeito. Estão enraizadas com firmeza no fundo do meu peito. São essas palavras que eu gostaria de fazer ouvir agora, com a ajuda de um branco, que pode fazer com que sejam escutadas por aqueles que não conhecem nossa língua. Vocês não me conhecem e nunca me viram. Vivem numa terra distante. Por isso eu quero que conheçam os nossos antigos me ensinaram, quando eu era mais jovem e não sabia nada. Depois, pouco a pouco, comecei a pensar por conta própria. Hoje, todas as palavras que os antigos possuíam antes de mim são claras em minha mente.
são palavras desconhecidas pelos brancos, que guardamos desde sempre. Desejo, portanto, falar-lhes do tempo muito remoto em que os ancestrais animais se metamorfosearam e do tempo em que o Mama nos criou, quando os brancos ainda estavam muito longe de nós. No primeiro tempo, o dia não acabava nunca. A noite não existia. Para copular, sem serem vistos, nossos ancestrais tinham de se esconder na fumaça de suas fogueiras. Afinal, flecharam os grandes pássaros da noite, os tiqui, que choravam no meandro dos rios, para que a escuridão descesse sobre eles. 25. Titiquiqui, noite, seguido de um plural de conjunto, projetam abaixo de si uma mancha de escuridão que se espalha quando são flechados. Além disso, eles se transformavam em caça sem parar. Assim foi depois de todos terem virado animais, depois do céu ter caído, que o Mamá nos criou, tais como somos hoje. 26. Acerca da queda do céu, ver M7. A mitologia Yanomami compreende dois conjuntos principais de narrativas. O primeiro descreve a socialidade anômica dos ancestrais humanos/animais, Yarori, da primeira humanidade, que provocou sua metamorfose em caça, Yaru, e a de suas imagens, o Topi, e espíritos xamânicos, Xapiri. O outro desenvolve a gesta do demiurgo Omama e de seu irmão, o enganador, e o Asi, criadores do mundo e da sociedade humana atuais. Nossa língua é aquela... Pessoal, peraí, Marta, deixa eu só propor uma coisa. Eu não sei como vocês sentem, mas eu acho que a gente vem aqui de uma fala tão importante, tão densa, né? De como eu ouço, assim, a Marta vai lendo, né? E quando, às vezes que eu li também, assim, é uma fala firme, né? Uma fala segura, que eu acho que valeria a pena a gente parar um pouquinho e pensar, sentir, mesmo que a gente não comente muito, se não quiser comentar, mas o que essa firmeza, né, e como que o sentimento, né, essa raiva, né, aquilo que o Ailton, né, numa entrevista, ele falou, olha, eu não sei por que você está me olhando com essa cara, né, assim, tão gentil, que você está sorrindo para mim, nós estamos em guerra, né? Então, eu não entendo por que você está me olhando com essa cara, assim, né, tão gentil. Essa firmeza, né, esse sentimento, a maneira de lidar com o sentimento, a maneira de lidar com a raiva, o reconhecimento, acho que a gente fala tanto disso, né, de como é que a gente, uma palavra que, essa entrevista assim, é maravilhosa do Ailton, e é a maneira como a gente lida, né, com os sentimentos, né, acho que tem uma palavra que eu particularmente não gosto mais, não uso mais, que é de integrar, né, mas de fazer esse reconhecimento e como é que a gente transforma, né, e essa transformação que o Copenau faz, de pegar essa raiva e essa angústia e essa dor, e ele transforma isso numa força para poder fazer um trabalho na nossa linguagem, na minha linguagem, um trabalho de consciência, né? E talvez, porque nós sejamos parte desse coletivo, dessa comunidade, talvez nós não sejamos parentes, mas nós possamos até nos tornar alguma coisa próximo a isso. Então, talvez a não desistência e a transformação
dessa raiva, né? E falou, olha, eu não vou ser seduzido a esse modo de vida. Existem outros modos de vida. Esse modo de vida não vai me seduzir. Eu não vou me transformar num igual. Eu vou me manter no meu lugar e para que essa população, para que o povo ao qual ele pertence, que não é o povo dele, né? O povo ao qual ele pertence, possa ter o seu modo de vida e tranquilo, é preciso que a gente passe por um processo também de transformação, para que a gente pare, né, de ficar tão sedento e de cair na sedução desses ouros todos, né, dessas coisas todas que estão ali dentro da terra, né, dessa necessidade de retirar da terra o máximo que nós podemos, mesmo que isso a coloque em profundo sofrimento, né? Ela, e se a terra é quem nela habita, as pessoas que nelas habitam, né? Então, eu acho que esse trecho que a gente foi ouvindo agora, né, na voz da Marta, né, ele fala, olha, é isso, né? Eu acho esse trecho muito forte, né? Tá a Priscila e a Marta aí com a mãozinha levantada. Não, eu só, mais uma vez, agradeço que eu estou com a câmera fechada, né? Mas eu só fico pensando assim, porque tantas vezes esse mundo fala com a gente, né? No cotidiano, que eu fico pensando por que não há uma escuta, né? Tantas vezes essa natureza transborda, tantas vezes a nossa vida se impossibilita, né? Pelo trânsito, pelas coisas que a gente vive no cotidiano, sabe? E eu fico pensando se essa conversa se estabelece, que é uma conversa, né? Algo falando com a gente que não está bom, que não está indo para um bom caminho, né? Não tem escuta, porque eu aprendi assim, sabe Deus hoje, né? Que a gente caminha por tantos lugares, que as formas falam com a gente, né? Tudo fala com a gente, né? Então, porque comigo fala toda hora, assim. Fala tanto que eu tenho cansaço já disso aqui, sabe? Então eu fico pensando assim, falam, mas não escutam, porque falam. Tenho certeza que todo mundo recebe essa mensagem, sabe, das formas. Chamo de formas, né? Seja a natureza, seja alguma coisa do cotidiano, estou chamando de formas. E assim a gente se despede, então, com a história da Roberta, né? Roberta,